Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com o Exame de toda sexta-feira. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde por causa porque meu filho está gripado. Portanto, a gente acabou aí atrasando uns 10 minutinhos. Mas eu sou o João Baqui, eu estou aqui para te fazer perder a insegurança na interpretação dos exames laboratoriais que você solicita todo santo dia, pessoal. E aí, você tá aqui se perguntando, eu não sou do Sul e não atendo paciente com rangeliose, e até tivemos uma colega lá na nossa prévia dessa live dizendo que nem sabe do que se trata. E ao mesmo tempo nós temos muitos casos de rangeliose não diagnosticados, portanto é uma doença que ainda não está no radar do médico veterinário do Sudeste, quiçá do Centro-Oeste, quiçá do Nordeste. Então, pessoal, muito cuidado com a rangeliose. Vocês sabem que a gente sempre fala de exames laboratoriais da rotina, e esse hemoparasito, vamos dizer assim, essa doença do carrapato, geralmente não entra no radar do veterinário, sendo que em contraponto, nós temos aí uma doença, rangeliose, sendo uma doença altamente patogênica e altamente letal, tá? Só para vocês terem uma noção, né? 1 a cada 3 cães que desenvolvem rangeliose acabam indo a óbito. Então, é sim uma hemoparasitose, uma das mais importantes, porém subdiagnosticada demais no nosso território, e isso se deve a alguns processos, né? A gente está acostumado a falar de babésia, de Ehrlichia, de anaplasma, de hepatosum, e aí quando chega na parte de rangeliose tem gente que nem sabe do que a gente está falando, né? Rangeliose é provocada por um piroplasma da ordem Piroplasmorida, é primo da babésia, se chama Rangelia vitale. Rangelia vitale é um protozoário que vai parasitar hemácias, leucócitos e células endoteliais de cães, e, portanto, é uma doença que está no nosso radar aí, deve estar, e você tem que solicitar, tem que ficar atento aos sinais clínicos e alterações laboratoriais no hemograma, principalmente desses pacientes, certo? Porque a rangeliose evolui de uma forma muito aguda, e se você não tem um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce, pode ser que você perca esse animal e às vezes nem sabe por que perdeu. Então é muito importante a gente contar com esse olhar um pouco mais refinado para rangeliose. Novamente, rangeliose transmitida, na verdade é causada pela Rangelia vitale, é transmitida pelo carrapato, mas não é o ripséfalo sanguíneos, né? E a gente sabe que o vetor transmissor da rangeliose, da Rangelia, é o Amblyomma aureolatum. Amblyomma aureolatum é um carrapato que é um pouco mais seletivo em relação à temperatura, à climatologia, né? Justamente porque é um carrapato que prefere regiões mais frias, e não é à toa que essa rangeliose é mais vista na região sul do Brasil, né, que hoje está sofrendo aí, o Rio Grande do Sul está sofrendo uma tragédia, e aí até por isso a gente resolveu falar de uma doença que é bem específica do Sul, mas não é unicamente do Sul, e é isso que a gente precisa lembrar. Já pegamos aqui vários casos, eu estou no interior de São Paulo, tem relato em Minas, tem relato no Rio de Janeiro, tem relato no Espírito Santo, tem relato até ali no início da Bahia, e o importante é você saber que ela se você está na região Sul, Sudeste, ali Centro-Oeste, Nordeste, ela pode estar na tua rotina, e isso é importante para você, né, colocar dentre os diagnósticos diferenciais quando você está falando de processos anêmicos, trombocitopenias, que você ainda não conseguiu explicar muito bem. Então, fique atento para a rangeliose, que também é chamada de Nambiuvu. Nambiuvu em Tupi-Guarani significa orelha que sangra. Por que orelha que sangra, João? Porque é um dos sinais clínicos que o animal pode apresentar, né, devido a distúrbio de hemostasia provocada principalmente pela trombocitopenia. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui Vanessa, Rafael Freitas, Maria, Iago, Valdeluce,
pode perguntar aqui sobre rangeliose que a gente ajuda você a desmistificar essa enfermidade infecciosa que não é muito notada no território, né? Mas não porque ela não existe, sim porque ela é subdiagnosticada. Então, né, o que você precisa saber quando a gente está falando do tema da rangeliose, né? Você não é do sul e, portanto, você não precisa ligar para a rangeliose. Não é bem verdade isso, justamente porque a gente pega muitos casos aqui de rangeliose e geralmente esse animal apresenta pelo menos uma alteração laboratorial, né? Que a principal, já pode anotar aí, é contraintuitivamente não a anemia, mas a trombocitopenia. E a gente vai explicar o porquê quando a gente for falar dos aspectos laboratoriais dessa doença. Então anota aí, pessoal, né? O que é rangeliose? É a doença provocada pelo agente Rangelia vitale, tá? E aí, João, você falou que é primo da babésia, como é que é? Eles pertencem a uma mesma ordem, tá? É um piroplasma, só que diferentemente da babésia, a Rangelia tem a capacidade de parasitar outras células. A babésia, classicamente, parasita a hemácia e ponto final, né? Então, os problemas provocados pela babésia são, né, a anemia, eventualmente, principalmente, né, filhotes e animais imunocomprometidos, e também a gente vai ter aí a trombocitopenia como mecanismos, a vasculite e anticorpos, formação de anticorpos contra a plaqueta. Isso no caso da babésia, beleza? Na Rangelia é um pouquinho diferente, o que vai justificar, inclusive, o seu grau de patogenicidade e de letalidade, beleza? Então, é importante a gente saber que nós estamos falando de uma doença que está presente na nossa rotina e muitas vezes não é diagnosticada. E o animal, quando não é tratado especificamente para a Rangelia, você acaba, né? 33% dos animais acabam indo a óbito, que é uma taxa de letalidade considerável se você pensar que um a cada 3 cães pode morrer se não for, né, instituído o tratamento correto no tempo adequado para que você interrompa o avanço dessa doença. Então, né, a gente pergunta onde é que está, onde que essa doença está presente, João? Essa doença está presente principalmente no sul, mas está bem evidente no sudeste. Inclusive a gente já relatou aqui, né, publicamos um resumo no encontro da nossa área, e também tem relato em Minas Gerais, Espírito Santo, ali a pontinha da Bahia, até a região centro-oeste ali já tem casos. Eu não sei se foram diagnosticados, mas que colegas, né, presenciaram aí, evidenciaram a presença de piroplasmas no interior de leucócito, o que é uma das características aí da rangeliose, que não é da babésia. Então essa é uma das grandes diferenças quando a gente está falando de rangeliose, beleza? É uma doença que também fora do Brasil está presente no Uruguai, Paraguai, Argentina, e isso tudo se deve a deslocamento do próprio agente transmissor, que é o Amblyomma aureolatum, um carrapato que vai transmitir a Rangelia. Ripséfalos sanguíneos até então não transmite Rangelia, né? Poliana perguntou, professor, bom dia, qual é a melhor forma de liberar no laudo? A gente vai falar sobre isso, tá bom, Poliana? E aí, né, a gente sabe que a Bia Vetlov falou, muito importante esse assunto, Rangelia possui diversos mecanismos pelos quais afeta as células sanguíneas, muito importante o VET se atentar quanto a isso. Exatamente, né? Bia Vetlov, a gente vai ver que a principal, né, a alteração clínica e laboratorial vai estar atrelada à vasculite, tá bom? A gente vai entender o porquê, tá? A vasculite vai tanto provocar os graves sinais da rangeliose, quanto vai provocar a trombocitopenia intensa. A gente vai entender o porquê também, beleza? Então, geralmente, pessoal, o histórico do cão com rangeliose é um cão que ou está na região rural ou em região periurbana. O que é a condição sine qua non para que o carrapato Amblyomma aureolatum esteja
presente? Precisa de uma região de mata, geralmente a região de Mata Atlântica, territórios um pouco mais elevados, né? São Paulo se encaixa, né? A gente tem relatos até no centro de São Paulo de rangeliose. Aqui no interior a gente foi primeiro a relatar a presença, né? Através de detecção molecular também, e é classicamente conhecida por estar em regiões periurbanas e regiões rurais. Essa doença também como eu falei, é chamada de Nambilvu, que significa orelha que sangra, porque é um dos sinais clínicos, mas também é chamada de febre amarela dos cães, que é justamente pelo processo de icterícia, né, que esse animal vai desenvolver eventualmente tanto pré-hepática quanto hepática, tá certo? E também é chamada de peste do sangue lá nos Pampas Gaúchos, onde a gente tem mais evidência dessa doença justamente pelo clima ser mais favorável para o desenvolvimento do carrapato e proliferação, tá bom? Então, o carrapato amblioma areolatum é um pouquinho diferente do Rhipicephalus sanguíneos, que tem um ciclo trioxeno, né? Precisa de três cães para completar o seu ciclo. O amblioma areolatum, ele tem principalmente, né? A gente pode dividir o ciclo dele em dois: o ciclo de forma imatura e a forma madura, onde a forma imatura, fase imatura, esse carrapato não vai parasitar cão, ele vai parasitar pequenos roedores e passariformes, aí a preá e por exemplo, o sabiá laranjeira, né? Então, depois dessa fase imatura, você tem a fase madura. Aí é que mora o perigo, que aí normalmente, né, o amblioma areolatum vai parasitar canídeos silvestres. Só que, quando um cão adentra a mata, ele substitui muito bem esse canídeo silvestre e aí o amblioma areolatum se fixa e aí acaba transmitindo a rangélia para esse animal, onde você vai ter aí, né, a infecção, né, um período de incubação e os sinais clínicos em torno de 16, 17 dias após a infecção, beleza? Então, qualquer tipo de cão, né, geralmente está atrelado a cães de pastoreio, porque o cão adentra a mata. Só que isso não é uma condição de raça, é uma condição de hábitos, né? De como é que é a vida desse cão. O cão de pastoreio, ele está mais propenso a pegar o amblioma areolatum e, portanto, a rangeliose, justamente porque ele adentra a mata, né? Ele tem atividades mais rurais. Só que se você pegar, por exemplo, um pincher, um pug, né, um Yorkshire para fazer pastoreio, né, se ele adentrar a mata, ele vai substituir muito bem o canídeo silvestre e vai, né, se fixar o amblioma areolatum e eventualmente transmitir a rangélia para esse animal. Então, fiquem atentos, né? Porque aqui no interior de São Paulo tá chovendo de rangeliose, Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Itupeva, onde eu tô, Campinas, Itu, todos esses lugares já tem, né, essa movimentação da rangeliose, né? Então é muito importante você perceber que se você nesse momento não conhece essa doença, é porque ela é muito subdiagnosticada. Quando tem uma ligação aqui, interrompe tudo, né? Atrapalha, né? Essas ligações de São Paulo famosas. Então, ela é subdiagnosticada. Por quê? Né? Morfologicamente, ela é semelhante à babésia. Então, dentro de eritrócito, não tem como você dizer se é babésia ou rangélia, tá certo? Porque a babésia é parasita hemácia, rangélia é parasita também hemácia. Tá certo? Então, essa dificuldade de identificação morfológica é um dos fatores que provocam esse subdiagnóstico. O tratamento é semelhante ao da babésia, que é o dipropionato de imidocarb, né? O aceturato de diminazeno também é bom contra a rangélia, mas a gente evita pelos efeitos, né, neurológicos que podem ser provocados aí no próprio cão, né? Então, o imidocarb é o próprio tratamento de eleição para a rangélia, e às vezes você acha que a babésia trata com imidocarb e você acaba, né, tratando a rangélia sem saber, né? Esse também é um fator que leva ao subdiagnóstico, apesar de que a babésia vogeli,
que é a mais predominante no nosso território, ela geralmente cursa na sua forma subclínica, né? Onde o animal vai ter aí uma alteraçãozinha laboratorial, uma trombocitopenia discreta, e aí você encontra os piroplasmas, né? Já a Rangélia, na maioria das vezes, vai provocar uma doença importante nesse paciente e você precisa prestar atenção, né, nos meios diagnósticos e na intervenção precoce, justamente porque é uma doença que evolui rapidamente com alto grau de letalidade, né? Parasitemia é outro fator que leva ao subdiagnóstico. Por quê? Na babésia, a gente tem aí piroplasmas circulando, merozoítos, em hemácias com muito mais frequência do que a Rangélia. Então, você vai fazer um hemograma, vai fazer o esfregaço sanguíneo, né, no laboratório, você tem muito menos chance de encontrar o agente no hemograma do que em relação à babésia. Então, como a parasitemia é baixa, você não vai encontrar muitos agentes, portanto, vai ficar diminuída a sensibilidade diagnóstica através do método parasitológico, tá certo? E também os sinais inespecíficos que são comuns em hemoparasitoses, como Ehrlichia, babésia, Rangélia, hepatosum, anaplasma, são sinais muito inespecíficos, como prostração, né, hiporexia, às vezes vai cursar com febre, né? Muitos animais com rangeliose podem desenvolver icterícia, tanto pré-hepática quanto pós-hepática, e a gente vai conversar o porquê também, né? Hoje, o PCR para Rangélia está muito mais acessível, né? Muitos laboratórios fazem e com um preço mais próximo do que a gente vê, né, na detecção molecular de Ehrlichia, de babésia. Antigamente era só... você tinha poucos laboratórios fazendo diagnóstico molecular e a um preço exorbitante. Na época em que o PCR para Ehrlichia era mais ou menos uns R$80, a detecção única e exclusivamente de Rangélia era de R$240, R$270. Isso preço para o veterinário, tá? Então, era muito arriscado para o veterinário solicitar esse PCR porque ele acaba, né, esgotando o recurso financeiro do proprietário e às vezes dá negativo. Como é que você reage a essa informação, né? E a Bia Vetlau botou outro fator do subdiagnóstico é que muitas vezes o clínico opta pelo 4DX, né, que não inclui Rangélia e Bia Vetlau, como você sabe, nem a babésia, né? Então, o 4DX ele acaba provocando subdiagnóstico de outras doenças também, como hepatosum, como Rangélia, como babésia e tantos outros aí hemoparasitos, beleza? Então, o 4DX ele deve ser usado com muita cautela para fazer triagem de hemoparasitose, né? E muitas vezes parar por aí devido a restrições financeiras. Isso acontece, né? Isso acontece bastante, né? E às vezes o clínico com 4DX, com o resultado do 4DX na mão, acaba tendo dificuldade de interpretar aqueles resultados também, né? Então você acabou utilizando o recurso financeiro e não conseguiu aplicar muito bem na tua rotina, né? Então isso não, apesar de ser um fator de subdiagnóstico, não é exclusivo da Rangélia, só da gente pensar aí que a babésia também não está incluída nos parâmetros avaliados, seja anticorpo, seja antígeno, do 4DX, beleza? Então, os sinais clínicos, como eu falei, são muito inespecíficos na maioria das vezes. 100% dos animais costumam apresentar hiporexia, né, apatia, desidratação, né, metade, em alguns estudos, metade dos animais apresentaram desidratação, febre, mais ou menos 76% dos animais apresentam hipertermia, né? E aí você pode ter eventos provocados por distúrbios da hemostasia, como sangramento, petequia, beleza? Então, como ela provoca uma trombocitopenia importante, a rangeliose é conhecida também, né, como orelha que sangra, Nambiuvu, justamente porque, João, orelha que sangra e não qualquer outra região? Porque, na verdade, a rangeliose não é conhecida por provocar sangramento espontâneo. Ela deixa o animal com uma situação pró-hemorrágica.
Por quê? Quando você tem uma trombocitopenia, uma trombocitopatia muito intensas, você acaba deixando esse animal num estado de sangramento. Então, o que acontece? Artrópodes, hematófagos, né, acabam ali, a mosca, mosquito, acabam indo na região da orelha e na hora, né, na hora de se alimentar, acaba provocando uma lesãozinha que normalmente seria revertida ali através do tampão plaquetário, mas pelo distúrbio de hemostasia provocado pela trombocitopenia principalmente, você acaba tendo aí um sangramento mais profuso desse animal. Por isso que geralmente o pessoal fala a orelha que sangra, beleza? E aí me perguntaram aqui como é que faz o diagnóstico desses pacientes, né? Nós temos 4 tipos de diagnósticos quando a gente está falando de rangeliose. O primeiro, que dependendo da região, né, se é endêmico ou não, você tem o clínico epidemiológico, né? Porque você vai ver sinais específicos, como a orelha que sangra, como uma icterícia, um animal anêmico, e aí você pode pensar, dependendo da tua região, em Rangelia e fazer o tratamento. Você tem um diagnóstico terapêutico, né? Mas hoje, por a gente ter aí o diagnóstico molecular, é o mais recomendado. Então, nós temos aí outro diagnóstico que é o parasitológico, que é exatamente você observar tanto o agente em eritrócito quanto em leucócito, né? Seja em esfregaço sanguíneo e seja em capa leucocitária, né? Então, a gente sempre recomenda a realização da capa leucocitária quando há suspeita de qualquer parasito, tá? Principalmente aqueles que parasitam leucócito e plaqueta, beleza? Então, o diagnóstico parasitológico, ele é importante porque, apesar da baixa sensibilidade, ele às vezes vai ser primeira evidência de um parasito ali e vai te realmente fazer buscar um diagnóstico definitivo, né? Então, muitos autores falam que, por exemplo, quando você vê o piroplasma em hemácia, você fica em cima do muro. Você vai laudar presença de piroplasma, porque é indistinguível da babésia. Mas quando você vê em leucócito, já é uma particularidade da Rangelia, já que babésia não parasita leucócito. Então, só pelo motivo de encontrar piroplasmas íntegros no interior de leucócito, já é uma possibilidade diagnóstica de você fechar rangeliose, beleza? Só que o problema é que a sensibilidade é baixa, certo? A histologia e imunohistoquímica também entram como diagnósticos, só que aí o problema é que é o diagnóstico pós-mortem, já que, né, para você fazer um histopatológico, geralmente você já tem um animal que foi a óbito, então não é interessante clinicamente, mas para você fechar um diagnóstico. Não existe hoje sorologia para rangeliose, para Rangelia, tá? Então você vai ter que lançar mão ou do clínico epidemiológico, ou do parasitológico, ou do molecular, basicamente. Beleza? Então é importante você saber disso, né? O esfregaço sanguíneo, como eu falei, tem baixíssima sensibilidade porque a parasitemia é baixa, tá certo? E a positividade, pessoal, vem lá depois do 19º dia, né? Às vezes o animal apresenta sinais clínicos antes dessa etapa, tá? Então é por isso que muitas vezes, anote isso aí, muitas vezes o paciente com rangeliose não vai apresentar anemia ao hemograma. Por quê, João? Porque justamente o que leva o tutor, né, a procurar um veterinário diante dos sinais clínicos são os sinais clínicos, né? Só que esses sinais clínicos não têm a ver, muitas vezes, com a anemia provocada pela rangeliose. Por quê? A anemia é provocada num período posterior, em torno do 30º dia, né? Então, lá a fase eritrocítica, ela vem depois da fase tecidual. O que é a fase tecidual? Ou pré-eritrocitária? É aquela em que a Rangelia está parasitando células endoteliais, ou seja, aquelas células que revestem os nossos vasos. Então, faz parte do ciclo pré-eritrocitário que a Rangelia, o piroplasma, vá primeiro para as células endoteliais. E é aí que mora o problema. Porque a Rangelia vai entrar nessas células endoteliais, vai fazer uma reprodução assexuada, e aí, por algum sinal bioquímico, não se sabe exatamente qual
você tem aí a liberação, ou seja, o rompimento das células endoteliais, né, para que esses agentes possam ganhar circulação, você tem um rompimento em massa de células endoteliais. Eles saem das células endoteliais ao mesmo tempo. E isso provoca uma vasculite sem precedente, certo? Onde que tem vaso sanguíneo? No organismo inteiro. Imagina, né, uma grande população de piroplasmas de Rangélia saindo, lesionando células endoteliais ao mesmo tempo. Isso vai provocar uma vasculite muito importante que vai prejudicar órgãos e que também vai levar a uma trombocitopenia muito importante, severa. Tá? Então, essa trombocitopenia, né, é principalmente provocada pela vasculite. Você tem aí trombocitopatia, que é a diminuição da função da plaqueta, mas, sem dúvida nenhuma, o mecanismo que leva à trombocitopenia é a vasculite, tá? Que a gente chama de trombocitopenia de consumo, beleza? Você tem aí também, né, a formação de anticorpos contra plaquetas, né? Mas nesse caso a trombocitopenia, ou Nambilvu, é provocada principalmente pela trombocitopenia de consumo provocada pela vasculite, tá certo? Ah, João, se eu fizer um mielograma desse paciente, o que eu vou ver lá? Bom, se nós estamos falando que a trombocitopenia é provocada por consumo, é uma trombocitopenia periférica, ou seja, não tem comprometimento medular. Se você não tem comprometimento medular, você vai ter, ao mielograma, vai ter uma hiperplasia megacariocítica, porque o megacariócito é o precursor da plaqueta. Então, a medula, através da estimulação da trombopoetina, vai, frente à trombocitopenia, vai estimular a proliferação de maturação de mais megacariócitos e a produção de mais plaquetas para tentar compensar essa trombocitopenia de consumo, tá? Então não há comprometimento medular, né, na rangeliose classicamente, beleza? E aí, pessoal, a gente tem alguns dados de trabalhos que são importantes para você detectar, né? O PCR ele começa a positivar em torno de 10 a 14 dias. Isso não é um problema, já que os sinais clínicos começam a aparecer dentro do 15º dia, mais ou menos. Então, quando você atende o paciente, você já pode fazer o PCR, tá? Apesar de ter baixa sensibilidade parasitológica, o PCR em tempo real, quantitativo, ele tem muito mais sensibilidade. Então, ele vai pegar poucos, né, DNAs de poucos agentes. Então, é importante, né, você saber disso. A trombocitopenia se instala dentro de 13 a 19 dias pós-infecção, né? E aí você tem um pico anêmico, que é a segunda fase da doença, em torno de 27 a 33 dias. Tá? Por isso, como eu falei, que os animais, quando chegam na clínica com sinais clínicos, não têm anemia. Tá? Essa anemia só vai se desenvolver na segunda fase da doença, tá? Que já passou daquela fase em que o proprietário está levando para o veterinário, beleza? E a anemia se dá pelo quê? A anemia, pessoal, ela se dá por 3 fatores. Primeiro fator, né, é a anemia da doença inflamatória. A gente falou que a vasculite é intensa. A vasculite é um processo inflamatório. O processo inflamatório fisiologicamente leva o animal a uma anemia, tá? E essa anemia é normocítica, normocrômica, arregenerativa, como qualquer anemia da doença inflamatória, tá? Mas esse é só um dos mecanismos. O segundo e o terceiro mecanismos são provocados pela fase eritrocítica, que aí você vai ter hemólise intravascular, que não vai ser tão preocupante já que a parasitemia é baixa, e hemólise extravascular pela estimulação do sistema monocítico fagocitário, que vai começar a destruir os eritrócitos, secundariamente a parasitemia provocada pela Rangélia. Então são 3 mecanismos, onde 2
teoricamente, são regenerativos, hemólise, intravascular e extravascular, e a anemia da inflamação, que é a regenerativa, porque é a diminuição da produção fisiológica frente a um processo anêmico. E lembrando que a anemia da doença inflamatória é a anemia mais comum na clínica de mamíferos, beleza? Então, cuidado com aquelas anemias que você ainda não entendeu, mas existe um processo inflamatório importante cursando junto. Então, você pode, na rangeliose, ter uma anemia regenerativa ou uma anemia arregenerativa quando tem anemias. Como eu falei para vocês, muitas vezes o animal ainda não estará anêmico, né, Lívia? Então, o que a gente pensa? Que todos os animais, a Rangélia parasita hemácia, então eu tenho que encontrar anemia nesse paciente. Não é assim que funciona na rangeliose, tá? Como a gente falou, a anemia provocada pela hemólise vai ser provocada na segunda fase da doença, que é a fase eritrocítica. Mas, antes disso, nós temos a pré-eritrocítica, que é quando há o parasitismo das células endoteliais. Beleza? E aí, pessoal, João, eu atendi um paciente com rangeliose. Eu posso olhar para o leucócito e pensar através do leucograma que pode ou não ter rangeliose? Não, isso não é possível. Por quê? Rangeliose, ela é muito incerta dentro do comportamento do leucócito. Você pode ter tanto uma leucopenia como uma leucocitose ou nenhuma alteração numérica de leucócito, né? A Bia Vetlov falou, a anemia do processo inflamatório é leve e moderada? Sim, né? É leve e moderada. Tem alguma característica própria? A característica própria da anemia do processo inflamatório é justamente o que você escreveu. Geralmente ela é leve a moderada e é arregenerativa. Se você faz a contagem de reticulócito, você vai encontrar o reticulócito dentro do intervalo de referência, portanto, anemia arregenerativa. Mas é importante a contextualização do sinal clínico, né, do exame físico do paciente. Tá certo? O que eu estou querendo dizer é que somente por processo inflamatório o animal pode desenvolver uma anemia e não tem nada a ver com hemoparasita, não tem nada a ver com qualquer outro distúrbio, né? Você resolve o processo inflamatório desse animal e os níveis de eritrócito voltam à normalidade daquele paciente, beleza? Então, voltando aqui, leucograma não tem valor diagnóstico para rangeliose, a não ser que você veja no esfregaço sanguíneo a presença de piroplasmas no interior de leucócito. Aí sim, é uma característica da rangélia que você não vai encontrar na babésia. Beleza? Então é importante saber disso aí. Beleza? Quem tiver mais dúvida, pessoal, pode ir colocando aqui que a gente vai respondendo. Tá? Hoje a gente quer falar sobre essa doença, né? A gente está com o Sul em evidência por conta da tragédia. Então eu também resolvi trazer algo que era muito específico da região Sul, agora nem tanto, já que a gente pode ver isso em região Sudeste, a gente pode ver até em Centro-Oeste, no começo ali do Nordeste. Então é muito bem distribuído o problema, como a gente falou aqui no começo, que é subdiagnosticada. E aí você me pergunta, João, eu também coletei sangue para bioquímico. O que eu posso encontrar no paciente, né, com rangeliose em relação aos bioquímicos? Olha só, pessoal, uma característica importante que a gente comentou da rangeliose é que ela pode provocar uma vasculite e você sabe que tem célula endotelial em todos os órgãos, tá? Por quê? Os órgãos precisam ser o quê? Precisa distribuir oxigênio através da circulação dos capilares, certo? Então, se você tem lesão dos capilares dos órgãos, você vai ter aí o quê? Um comprometimento tecidual, certo? Uma das principais características, por exemplo, hepáticas da rangeliose é a degeneração centrolobular e necrose hepática, tá? Isso é um dos desfechos da rangeliose. Percebam que, como a gente pode ver em trabalhos, quando você faz o histopatológico de qualquer órgão do paciente, você encontra representantes, né, da rangélia, né? Principalmente, pessoal, se quiser anotar, João, quero levar um órgão para fazer histopatológico. Esse material, eu posso mandar qual órgão, né? Qual que eu vou ter mais chance de encontrar o parasito, né? Já que ele está em qualquer um, mas qual que tem mais evidência de que você vai encontrar o agente? No coração,
tá? Através de estudos, percebeu-se que a maior carga parasitária encontra-se no coração. Tá? Então, se for o caso, manda um fragmento, né, cardíaco para histopatológico se você não pode mandar o animal, tá certo? Então, é um jeito de confirmar a doença. Então, se você tem degeneração centrolobular e necrose, você vai ter eventualmente aumento de alanina aminotransferase, ALT ou TGP, e também pode ter AST, né, ou TGO, como o pessoal gosta de usar, tá certo? A literatura veterinária costuma utilizar ALT e AST, alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase, beleza? Você vai ter elevação pela lesão hepatocelular, beleza? Mas também, pessoal, nós temos aí comprometimento muscular de vez em quando. Então, o que você pode encontrar que evidencia lesão muscular? Nós podemos ter em pequena magnitude ALT, nós temos em maior magnitude AST, que são enzimas que estão presentes nos miócitos também, né? Porque é uma enzima de extravasamento, e ACK, né? ACK é importante para a gente avaliar lesão muscular, tá? A Poliana colocou aqui, mesmo com vasculite, processo inflamatório e necrose e afins não aparece no leucograma. É o que a gente estava falando, Poliana, né? A gente pode ter variáveis dentro do leucograma. Então, você esperar uma leucocitose não é algo, né, que seja recomendado para você suspeitar de rangeliose. Por quê? Tem muitos relatos em que o animal apresentou leucopenia, muitos relatos, o meu relato, por exemplo, foi com leucocitose, e muitos animais estão com intervalo de referência. Então, o que a gente está querendo dizer é que você olhar para um hemograma e olhar para o leucograma, nada vai te fazer pensar em rangeliose, a não ser que você veja em esfregar sanguíneo o agente em leucócito, beleza? Então, o coração é enviado por ter uma alta carga parasitária, né? Então, para histopatológico é o órgão recomendado, e a gente pode ter algumas alterações aí, beleza? Outras alterações importantes, né? A hipoproteinemia provocada aí principalmente pela hipoalbuminemia. A hipoalbuminemia pode estar presente no paciente com rangeliose. Primeiro, se há um processo inflamatório, você tem aí, né, aquele mecanismo hepático de produção de proteínas de fase aguda, né? Então, as proteínas que são produzidas num processo inflamatório agudo são as proteínas de fase aguda positiva. A albumina é uma proteína de fase aguda negativa, ou seja, ela diminui seus níveis séricos diante de um processo inflamatório. Então, todos os hemoparasitos, né, podem cursar com hipoalbuminemia, beleza? Só que, no caso da rangel, você ainda tem o processo da vasculite comprometendo órgãos, inclusive o fígado. Então você pode ter uma disfunção hepática também, tanto que você pode ter uma icterícia hepática, né? Onde você vai ter um animal amarelado, e é uma das sinonímias da doença, que é febre amarela dos cães, beleza? Essa doença é conhecida também como febre amarela dos cães, justamente porque provoca eventualmente uma icterícia hepática e uma icterícia pré-hepática provocada pela hemólise na fase eritrocítica, tá certo? Então é algo também que a gente tem que ter aí. E outro sinal clínico bastante relatado é a presença de sangue em fezes, né? A hematoquesia é muito relatada em pacientes, justamente porque ali nós temos maior sensibilidade dos vasos sanguíneos, e aí está mais suscetível a rompimento pela vasculite, e aí você tem sangramento caindo ali e saindo junto das fezes, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu peguei um animal que estava defecando, né, com sangue, e aí eu não fazia ideia de qual era a relação, e aí então, eu acho que foi em 2016, eu comecei a investigar melhor o que estava acontecendo, onde a gente fechou e relatou esse primeiro caso aqui do interior inteiro de São Paulo, beleza? Então, a hipoalbuminemia é importante. Como a gente falou, o tratamento de eleição é o imidocarb, por ter tanto um valor mais seguro para o cão, quanto a eficácia
contra a rangélia, tá? O aceturato de diminazeno, ele é extremamente eficaz contra a rangélia, mas pode provocar aí reações adversas no paciente, então tem que ter cuidado, né? O imidocarb, você fazendo a atropina 10 minutos antes, é mais seguro do que o aceturato de diminazeno. Beleza, pessoal? Então a rangeliose, ela é extremamente importante porque ela é subdiagnosticada e a gente tem que começar a abrir nossa mente para a possibilidade diagnóstica da rangeliose, justamente porque a intervenção precoce está estritamente relacionada à recuperação do paciente, porque o paciente responde bem à terapia, né, com imidocarb, né, e isso já dá um prognóstico muito mais favorável para ele. Beleza, pessoal? Então, o que a gente fala aqui sobre a rangeliose é justamente prestar atenção que a doença está aí, está presente, provoca bastantes problemas no paciente e 33% acabam indo a óbito, beleza? Então, lembrando, se você tiver uma dúvida nesse momento, pode colocar aqui, nós tivemos bastante dúvidas aqui em relação à rangélia, justamente porque ela levanta essa possibilidade, cara, será que eu estou prestando atenção nessa possibilidade diagnóstica? Será que eu ainda estou muito atrelado à Ehrlichia, à anaplasma, né? Como a colega falou, será que o 4DX é realmente a triagem que eu devo fazer em todos os pacientes? Né? Então, é algo que a gente precisa também ponderar, né? Já que nós temos outros hemoparasitos que não são tão falados e que são muito mais graves, por exemplo, que a Ehrlichia e que a anaplasma. Certo? Então é muito importante a gente cuidar desses pacientes também, né? E não simplesmente o animal morrer e dizer, ele morreu porque a doença, a babesiose avançou, né? A gente tem muito classicamente que a babésia que atua aqui no nosso território é a Babesia vogeli. A Babesia vogeli, ela é menos patogênica, muito menos patogênica do que a rangélia, tá certo? A gente não está falando aqui de Babesia canis. Babesia canis não é comum no nosso território. Ah, mas João, eu nunca ouvi falar em Babesia vogeli e sempre falei sobre a Babesia canis. Babesia canis não é comum no nosso território e Babesia canis, sim, provoca as principais doenças da babesiose canina, tá certo? Então, o Brasil, o ripcéfalo sanguíneo vai transmitir a Babesia vogeli, tá certo? Existe uma confusão muito grande com isso também, tá? Poliana, professor, quais os leucócitos que podem ser parasitários? Desculpa se você falou e eu não ouvi. Eu não falei, tá? Você vai encontrar principalmente em leucócito e monócito, beleza? Leucócito e monócito, neutrófilo e monócito, tá? Por quê? São as células de preferência aí, tá? Nunca vi relato de rangélia em linfócito, por exemplo, ou em outro granulócito, tá? Em eosinófilo, em basófilo, tá? Geralmente neutrófilo, monócito. Tá? E aí não tem tem um monte, tá? Porque eles estão lá dentro fazendo replicação também, beleza? Então, se ficou outra dúvida, Poliana, pode lançar aqui nesse finalzinho de live de Café com Exame, justamente para a gente esclarecer absolutamente todas as dúvidas que nós precisamos, tá certo? Um abraço para o Thiago, um excelente patologista que entrou aí agora, tá certo? Então, pessoal, lembrando que a gente está aqui, o Interpreta Vet está aqui para ajudar você a perder a insegurança na interpretação de exames laboratoriais e te levantar possibilidades diagnósticas que antes, às vezes, não eram pensadas, beleza? Lembrando que nós teremos aí um Interpreta Vet solidário, já temos a data, 23 de maio, vai ser numa quinta-feira, e a gente vai, né, discutir sobre alguns temas super importantes com professores renomados dentro do nosso Interpreta Vet, para que vocês tenham conhecimento e possa, ao mesmo tempo, ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que foi extremamente afetado pela chuva, né, e pelo alagamento. Então, a gente vai fazer isso aí daqui a 2 semanas e maiores informações serão ditas aí daqui a pouco, mais para frente aí no Interpreta Vet, beleza? Então, pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou subir ela para o YouTube também, certo? Me despeço aqui, lembrando que segunda-feira nós temos o Almoçando e Interpretando, meio-dia, beleza? Com mais um tema que a gente vai liberar mais para frente, certo? Alguém com mais alguma dúvida? Um abraço, Bia, obrigado pela sua participação em diversos momentos, tá? Isso é muito bom porque levanta dúvidas que podem ser a dúvida de outro veterinário, né?
Então é muito bom essa interação, esse diálogo. Um abraço, Thiago. Estou vendo aí o seu empenho nessa nova meta que você está fazendo, sempre muito disciplinado. Um abraço para você, tá bom? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer outra dúvida que não deu tempo de tirar aqui, ou você viu isso aqui gravado, só mandar lá no direct que eu respondo para você. Beleza? Então, um abraço e até o próximo Café com o Exame.